Por incrível que pareça, esse livro aqui, o Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é o quinto livro, ele é maior em tamanho do que até o último livro no caso, que foi dividido em dois filmes diferentes. E por ele ser muito grande, muita coisa foi cortada, muita coisa mesmo. Nesse vídeo eu vou elencar para você quais foram os principais cortes, né, entre o livro e o filme de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Mas primeiro, seja muito bem-vindo aos Mundos Literários. Eu me chamo Célio e aqui eu vou trazer resenha de mundos literários. Então eu vou trazer resenha de livros de ficção, alta fantasia, mundo medieval e tudo sobre esse contexto de mundos literários mesmo, né? Então se você curte e quer ver mais resenhas, se inscreva no meu canal pra... Então vamos começar, galera. A primeira diferença é a Dolores Umbridge. No filme, dá a parecer que foi poucas cenas, tá ligado? Que tipo assim, ela tem a crescente dela de se tornar mais autoritária. Mas, tipo assim, no livro é muito mais pragmático. Tipo assim, na primeira cena que ela aparece, que foi na primeira aula de defesa contra as das trevas, é bem legal essa parte, assim, porque, tipo assim, a Hermione, ela quase não é chata nas aulas, assim, tipo assim, de ficar contestando o professor, coisa e tal. Mas nessa ela fica bem contestando, porque a Dolores fala assim: olha, a defesa contra a arte das trevas esse ano vai ser somente a leitura. Tipo assim, vai ser somente... como que chama? Teórica. Vai ser somente teórica. A Hermione fala, não, professora, mas não pode ser somente teórica, porque a gente vai enfrentar o Voldemort. Então, tipo assim, a gente tem que treinar muito, porque vai ser sinistro aqui depois da escola, né? Aí a Dolores fica, tipo, rebatendo ela e tal. E, tipo assim, já começa com essa tirania e depois ela vai só aumentando com o tempo. Então, tipo assim, ela começa a dar umas detenção no Harry sinistríssimas. Depois o Harry tá expulso do time de Hogwarts porque ele deu um pau no Malfoy. Mas, tipo assim, a tirania dela, ela é muito crescente. E, tipo assim, no filme dá a impressão que foi uma coisa meio rápida. Tipo assim, eles colocam muitas cenas em pouco tempo, né, pra exemplificar isso, mas é muito mais grande essa tensão. Então, por isso que, tipo, essa parte eu acho que fez muita falta no filme. Porque meio que corta, assim, as principais coisas, tá ligado? Tipo, da Dolores Umbridge. A segunda diferença, essa daqui é bem importante também, é a armada de Dumbledore. No filme faz parecer que foram poucos treinos, coisa e tal, mas, tipo assim, no livro, são vários encontros que eles têm e, tipo, os personagens vão tendo bastante desenvolvimento nisso, tipo, principalmente o Neville, ele é o que mais tem, tipo assim, ele é o que mais aprende, tipo assim, ele sai, tipo, disso pra isso, ele tem a maior evolução e tem muito mais encontros, né? Então, tipo assim, é muito importante essa parte aí pro desenvolvimento dos personagens e o aprofundamento deles. A terceira diferença, essa daqui no filme eu acho que foi bem feita, pra falar a verdade, mas no livro é um pouco mais, que é as aulas de oclumência. Então, tipo assim, as aulas de oclumência aí é muito importante pro Harry, né, pra ele conseguir fazer a parada lá, né, tipo, se proteger do Voldemort e tal. E ela não foi tão esclarecida, assim, no livro, sabe? Então, tipo assim, eu acho que isso daí seria um pouco mais legal. Tipo assim, é bem legal essa parte aí das aulas de oclumência, porque, tipo assim, tem uma parte lá que o Harry entra na cabeça do Snape e ele vê que o pai dele não foi um cara muito bacana com o Snape. Aí daí, tipo, o que o Harry faz? Ele entra na lareira lá da Dolores e vai conversar com o padrinho dele, né, o Sirius Black, e com o Remus Lupin, sobre por que eles eram babacas, assim, com o Snape, sabe? Tipo assim, essa cena eu acho que fez muita falta ser cortada, porque mostra, tipo assim, um pouco desse aprofundamento, né? Tipo, o Snape era muito usado pelo Thiago, coisa e tal, pelos garotos. E no livro meio que corta isso, né? E, tipo, o Sirius fala, era assim, porque papapá. Então essa parte, esse desenvolvimento assim foi um pouco cortado. A quarta diferença, essa daqui é a Casa dos Black. A Casa dos Black aqui no livro, ela parece que tem vida própria, tá ligado? Porque, tipo assim, tem uns quadros que ficam falando, aí, tipo, tem um diretor lá da escola lá, que ele tá na sala do diretor, e, tipo assim, pelo que dá pra entender na série, os quadros se comunicam entre si. Então, tipo assim, ele tem um retrato lá na sala do diretor, e tem outro na Casa dos Black. Aí eles conseguem conversar entre si, tipo, passar informações, coisa tá bem massa. Tem uma parte lá que o Dumbledore, ele consegue várias informações muito rápidas só com esses quadros. Tipo, muito louco esse tipo de comunicação. Apesar da pessoa estar morta, ela continua útil, digamos assim, para o mundo mágico. A quinta parte, essa daqui, ela é bem estranha, porque no filme faz parecer que quem traiu a armada de Dumbledore foi a Cho Chang, né? Aquela que tem um romance lá com o Harry. Mas quem trai realmente a armada de Dumbledore é a Marietta Edgecombe. E é bem bacana porque a Hermione, ela coloca tipo um feitiço lá pra quem traísse ia ter tipo uma lepra, assim, tá ligado? Ia ficar todo zoado. Aí essa guria aí fica toda fodida, tá ligado? Tipo assim, ela tem várias coisas assim e demora bastante pra ela conseguir sarar. Aí, tipo, até a Dolores elogia, fala, nossa, realmente, a Hermione fez uma magia sinistríssima, né, pra quem traz a armada de Dumbledore. A sexta diferença é a Batalha do Ministério. Cara, sinceramente, a Batalha do Ministério, se ela fosse feita fielmente à obra, ia ficar sensacional.
De verdade mesmo, porque tipo, tudo começa com aquela tensão, né, deles chegarem no Ministério da Magia, aí depois ele chega no Ministério, aí o Harry vai procurando uma sala específica lá, e daí começa aquela correria, aí aparece os Comensais da Morte, aí depois, não satisfeito, aparece o Voldemort, aí aparece o Sirius Black, aí o Sirius Black morre na batalha, tipo assim, aquela... A Bellatrix Lestrange acerta uma magia nele, ele morre, o Sirius Black morre, aí tipo, o Harry fica tipo todo... tipo assim, ele tem um trauma muito forte ali, né? Porque, tipo assim, o Sirius, quando ele morre, ele atravessa o véu da morte. Aí, tipo, o Harry, tipo assim, dá pra entender que o Harry pensou que ele ia atravessar pro outro lado, né? Aí, na verdade, ele tá morto. Aí, depois o Harry, tipo, fica bem perturbadinho, assim, porque, tipo, ele e o Sirius, eles tinham um espelho que dava pra comunicar entre si. Aí, o Harry fica falando, pô, se o meu padrinho foi pro mundo dos mortos com um espelho, dá pra conversar com ele de lá. Aí, o pessoal meio que, tipo, tenta falar, não, Harry, ele tá morto. Morto não pode falar com a gente, né? Tomara, pelo menos. Aí é bem legal, então essa parte é muito massa. E tipo assim, a parte que o Dumbledore chega, cara, é sinistríssima, tá ligado? Ele chega já botando pressão lá, aí o Voldemort dá pra ver que ele sente medo e sente respeito pelo Dumbledore, né? Acho que no livro dá a entender que o Dumbledore é o bruxo mais sinistro da história, assim, entre os vivos. Aí a única pessoa que o Voldemort tem medo é simplesmente o Dumbledore, então é bem bacana essa parte aí. A sétima diferença, galera, é simplesmente a conversa mais profunda que tem até agora nos livros. Que, tipo, é o Dumbledore conversando com o Harry sobre as profecias, sobre o Voldemort, sobre tudo. E, tipo assim, essa parte é bem emocionante, assim, tipo assim, dá pra até dar uma segurada nas lágrimas, porque o Harry, ele fica totalmente descontrolado na sala do Dumbledore. Ele começa a quebrar tudo, começa a chorar, começa a gritar, pá. E o Dumbledore simplesmente não deixa ele sair até ele falar tudo que ele precisa. Então, tipo assim, essa parte ela é muito chocante, muito emocionante, porque, tipo, tecnicamente, tipo assim, de uma maneira fria, o culpado da morte do Sirius foi o Dumbledore. Porque, tipo assim, se o Dumbledore tivesse agido um pouquinho melhor, coisa e tal, talvez o Sirius não teria sido morto. Mas, tipo assim, o Sirius, ele tem uma natureza que muito dificilmente ele ia conseguir ficar sozinho em casa enquanto os amigos dele duelam e tal. Então eu acho que o Sirius muito provavelmente não teria como fugir disso, tá ligado? É o estilo dele, então não tinha muito o que ele fazer. E uma parte que eu acabei de esquecer de falar, mas é uma parte muito massa, é a parte que o Dumbledore foge, tipo, do Cornelius Fudge. Essa parte é bem legal, mas no filme adaptou muito bem essa cena aí. Então, pessoal, pra gente finalizar esse vídeo aqui, eu elenquei um total de 7 diferenças que eu mais senti entre o livro e o filme, assim. Então, essas partes que eu acho que mudou um pouquinho a adaptação, mas muitas outras cenas ficou bem bacana, tipo a parte que o Dumbledore foge. Aí a batalha do Ministério também é bem interessante, apesar da batalha no livro ser um pouco mais emocionante, porque ela parece que dura mais tempo. No filme ela parece que é um pouco curta, mas tipo assim, a batalha ela dura tipo de noite, assim, tipo de umas 7, 8 horas da noite até o dia amanhecer praticamente, porque na hora que o Dumbledore e o Harry terminam de conversar, já é outro dia de manhã. Então dá pra ver que a batalha durou praticamente a noite toda, né? Então essa é uma diferença que dá pra perceber. No resto, eu acho que o filme fez bem a adaptação assim, tipo, algumas cenas ficou até melhor um pouquinho do que no livro. Mas é isso então, galera. Então essas foram as diferenças. Se você percebeu mais alguma diferença, ou tem uma visão diferente um pouco da minha, coloca nos comentários aí. Vamos conversar bastante sobre esse livro, porque assim a gente consegue absorver o melhor que esse livro tem a nos oferecer. Então esse foi mais um vídeo aqui dos Mundos Literários. Muito obrigado por estar aqui e nos vemos nos próximos vídeos.